a tua vontade, o teu querer e o desejo do teu coração. Eis, Senhor, aqui o teu filho, o teu servo, pastor Carlos Salles, Senhor, toma ele nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, o teu filho, derrama sobre ele a tua unção, a unção do teu Espírito Santo. Faça, Senhor, se cumprir na vida dele a tua palavra, as tuas promessas, Senhor. Oh, Deus, derrama sobre ele a unção do teu Espírito Santo, a unção que desce, Senhor, oh, sobre a sua cabeça, Pai, a mesma unção que o Senhor derramou, Senhor, na vida de Davi, na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida, Senhor, em nome de Jesus, de todos os teus filhos, de todos os teus servos, na vida, Senhor, ó Deus, de todos aqueles, Pai, que escolheram, Senhor, seguir a Ti, que escolheram, Pai, renunciar às suas vidas para fazer a vontade do Senhor. Então, Pai, que o Senhor venha e cumpra, Senhor, na vida do Teu Filho, a Tua vontade, no ministério, no particular, na vida secular dele, Senhor. Oh, Deus, como família, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, que o Senhor venha cumprir com cada propósito que o Senhor tem para a vida dele e para a vida, Senhor, de todos aqueles, Pai, que estão, Senhor, sobre o comando, Pai, que estão, Senhor, sobre, Pai, a voz do Teu Filho como o pastor da igreja, da Tua igreja, Senhor. A obra é Tua, Senhor, a casa é do Senhor. Venha, Deus, fazer morada no nosso coração, porque a Tua palavra disse que o Senhor não habitaria mais em templos feitos por mão. E sim, Pai, o templo que o Senhor habita agora é o nosso coração. Então, Pai, que o Senhor venha preparar, que o Senhor venha, Senhor, oh Deus, moldar, transformar. Que o Senhor venha tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, o coração do Senhor. Porque o teu coração é um coração bondoso, piedoso, misericordioso. É um coração que ama acima de tudo e acima de todas as coisas, sem exigir e sem pedir nada em troca. Então o Senhor opera em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Os amados irmãos que nos acompanham pela live, também a paz do Senhor Jesus. Para as amadas irmãs que estão presentes, nós nos alegramos sempre que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos na Sua presença, louvando, engrandecendo, magnificando o Seu poderoso nome. Nós temos a alegria da salvação do Senhor nesta noite tão gloriosa que o Senhor tem nos escolhido para estar diante dele, para recebermos toda a instrução a qual ele quer nos ensinar, quer nos moldar, quer fazer segundo o seu querer, segundo o seu efetuar. Então, é bênção, né? É uma bênção estar diante do nosso Deus nesta noite e vamos nos maravilhar, aleluia, desse Deus que tem feito essas maravilhas para conosco, né? Então eu louvo e engrandeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, e que seja um culto assim abençoadíssimo, tanto para nós que estamos aqui no templo, conforme aqueles que estão nos acompanhando através das lives. Então, que o Senhor esteja nos ajudando, que o Senhor esteja falando conosco nesta noite, amém? Eu já rodei para lá e para cá aqui com a mão só, fica difícil, né? Achar aquilo que a gente quer na Sagrada Escritura, né? Mas nós vamos ao livro de Oséias, capítulo 9, versículo 7. Oséias, capítulo 9, aleluia, versículo 7. Nós vamos estar buscando ao Senhor, aleluia, nesse, aleluia, capítulo aí, versículo do livro de Oséias, amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo, nós dividimos, né, essa palavra maravilhosa aí que Deus
tem nos dado, Deus tem aí mostrado a direção a qual nós devemos tomar. Então, eu me alegro, aleluia, de o Senhor estar falando conosco aí, através desse capítulo, aleluia, de Oséias, capítulo 9. Amém? Perdão. Quem achou, diga amém. Oséias, capítulo 9, versículo 7. Amém? Eu quero falar a respeito de um tema que o Senhor colocou no meu coração. Já tem alguns dias que o Senhor tem falado comigo e a gente precisa colocar para a igreja, a gente precisa colocar para aquelas pessoas que acompanham, né, a nossa pregação, aquilo que o Senhor tem falado. E o Senhor falou comigo assim, nessa pregação que nós vamos trazer hoje, o Senhor falou comigo desta maneira: o dia do acerto de conta. Amém? Aleluia. Então vamos estar lendo aí Oséias capítulo 9, versículo 7, que vai dizer assim: chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Amém? Então, eu quero contigo, nós estarmos aí, buscando desde o início, né? Que vai falar o pecado de Israel e a sua consequência. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque, aleluia, te foste do teu Deus como uma meretriz, a marcha paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os meterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não, aleluia, derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para eles, aleluia, suave, e o seu sacrifício para eles serão como um pão de pranteadores. Todos os que dele consomem saíram imundos, porque o seu pão será o seu, aleluia, para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós do dia da solenidade, no dia da festa do Senhor, porque eis que eles se foram por causa da destruição. Mas o Egito os recolherá, e Mênfis os sepultará. O desejável, aleluia, da sua prata, as urtigas os possuirão por herança. Os espinhos haverá nas suas moradas. Chegará os dias da visitação, e chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com meu Deus, mas o profeta é como um laço, aleluia, de caçador de aves em todos os seus caminhos, o inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Aleluia, ele lembrar-se-á, aleluia, das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram a essa coisa vergonhosa,
e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venha a criar os seus filhos, eu o privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles, aleluia, me apartar. Efraim, assim como vi, Tiro, está plantado em um lugar delicioso, ou melhor dizendo, deleitoso, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre, aleluia, que aborte, aleluia, e seios secos, toda a sua, aleluia, malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa, não, aleluia, os amarei mais. Todos os príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão frutos, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Aleluia, glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. A gente, amados irmãos, encontra Deus irado, aleluia, aí com Israel, irado com Efraim, e a gente olha para a palavra, ela diz: Efraim tornará ao Egito. Oséias profetiza que Efraim seria levado, aleluia, ao exílio. O Egito simboliza a escravidão e a opressão que os israelitas haveriam sofrido no passado. Seu Egito agora seria a Síria. Também fala do profeta, aleluia, que é um insensato. Não eram poucos os israelitas que consideravam os profetas de Deus, aleluia, loucos e insensatos. Mostravam-se hostis, aleluia, a quem lhe profetizasse contra os pecados e os advertisse quanto ao juízo vindouro. Os ministros que hoje questionam o modo de viver dos membros da igreja, aleluia, e os confrontam por causa da sua conformidade com o mundo, frequentemente ver-se-ão ridicularizados. O aleluia 9:15, não os amarei mais. O amor de Deus não é incondicional para com, aleluia, aqueles que lhe rejeitam continuamente a graça e a palavra. A ideia de Deus, aleluia, amará para sempre o ser humano, mesmo, aleluia, que este viva na prática da iniquidade, não tem apoio na revelação bíblica, amém? Então nós precisamos colocar isso diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, diante da nossa mente, tudo aquilo que o Senhor tem falado para conosco. Então, a gente consegue entender aquilo que o Senhor ele está querendo dizer conosco. No capítulo 9, no versículo 7, ele vai dizer assim: chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá. O profeta é um insensato aos olhos de Israel. Um homem de espírito, aquele que tem o Espírito de Deus, é louco aos olhos de Israel. Por causa da abundância da iniquidade, também avultará o ódio. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, assim aconteceu com Israel no passado. Mas nós precisamos trazer isso para os nossos dias atuais. Nós precisamos trazer para que
nós não venhamos sofrer conforme Israel sofreu. Nós precisamos trazer para os nossos dias atuais, porque assim conforme o Senhor tem trago e tem dado uma palavra nesta noite, Ele está dizendo assim, aleluia, o dia do acerto de conta virá. E não tardará. Nós precisamos entender, e muitas vezes, amados irmãos, a gente vai empurrando com a barriga. As coisas que a gente precisa levar a sério, as coisas que a gente precisa trazer verdadeiramente com a virtude do Espírito Santo de Deus, as coisas que a gente precisa colocar em prática, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai falando, não, Deus, Ele entende, Deus sabe a minha necessidade, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe que eu não tenho tempo para estar dentro de igreja, Deus sabe que eu não suporto ouvir a palavra de pastor, Deus sabe que quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a dormir, e a gente vai inventando desculpa para Deus. Muitas outras coisas a gente faz, mas aquilo que é necessário para agradar o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé, essas coisas muitas vezes a gente deixa de lado. Eu estou falando no sentido generalizado. Não estou falando você que tem um coração para Deus, você que busca, você que tem verdadeiramente aí o seu posicionamento diante do Senhor e tem cumprido aquilo que o Senhor tem falado contigo a respeito do Espírito Santo. Não é com você que eu estou falando. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela se renova para conosco a cada dia. O amor do grande Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, esse amor, ele se renova para conosco. E nós precisamos desse amor divinal. Nós precisamos desse amor que é como se fosse uma mão estendida para conosco a cada dia. Amados irmãos, nós sabemos que a iniquidade, ela tem se alastrado na terra como se fosse erva daninha. E isso tem subido ao coração do homem. Isso tem enchido ao coração do homem. Quando eu digo homem, não digo no sentido assim de gênero, mas eu estou dizendo homem e mulher. Eu estou dizendo que a iniquidade, ela tem se espalhado como erva daninha. E tudo aquilo que nós temos visto hoje é um culto ao próprio corpo. É um culto às celebridades. É um culto ao nosso próprio lar. É um culto à nossa própria família. Mas cultuar a Deus é diferente do que nós estamos fazendo. Servir a Deus é diferente. Porque o Senhor, Ele não quer assustar ninguém, não quer amedrontar ninguém com essa palavra. Mas o Espírito Santo, Ele quer que nós venhamos estar atentos. Quando eu lembro na roça, o meu pai, ele ia pegar os passarinhos. Ele não era muito de passarinho, não gostava muito de ter gaiolas, mas ele de vez em quando ele pegava um passarinho ou outro. E eu lembro que ele todos os dias ele ia ali no fundo do quintal, ele jogava uma mão de fubá, ele jogava umas mãos de canjiquinha, e aquilo tampava de passarinho, mas era muito passarinho. Era coleirinho, era periquito, era canário, tudo enquanto é coisa, tudo enquanto é passarinho tinha ali. E aí ele sempre lançava umas mãos de fubá, umas mãos de canjiquinha, e ali ele ia cevando os bichinhos. Todo dia de manhã ele Aí quando ele queria apanhar um bichinho daquele, ele já colocava a armadilha, a arapuca, colocava sapão,
E quando colocava, era fatal, os bichinhos caíam. Assim, o inimigo ele tem semeado na vida daqueles que se encontra desatento. É uma coisinha aqui, é outra coisinha ali, e a gente fala assim, não tem nada a ver. E a gente vai cedendo às tentações, a gente vai cedendo aquelas coisas que a gente fala, não tem nada a ver. Daqui a pouco a gente está enredado pelo erro. Daqui a pouco nós estamos presos nas arapucas da vida. Daqui a pouco o nosso ser está cheio de concupiscências. Daqui a pouco nós estamos cheios de manias. Daqui a pouco fala, não, isso pode. Aquilo também pode. Pastor, o senhor está muito quadrado. O senhor parece que nasceu ontem. E a gente vai levando da maneirinha que a gente quer, e assim mesmo, e a gente vai passando o pano por cima, e a gente vai deixando de estar examinando aquilo que Deus quer que nós venhamos examinar. Porque não é só porque eu larguei o pecado, deixei o pecado, falei, não dá mais para continuar, a gente vai cessar aqui esse pecado. E esse pecado, a gente, quando tiver uma oportunidade, a gente peca de novo. Mas enquanto isso, a gente está aqui tranquilo, né? Aí a gente deixa de fazer, não teve oportunidade, conforme diz aí por aí, um ditado que a ocasião ela faz o ladrão, né? Não apareceu alguma coisa para mim dar uma beliscadinha, tá tranquilo. Na hora que apareceu, meta a mão. Não é só porque você deixou de fazer que você não precisa se arrepender. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela fala que nós devemos cavar e cavar profunda vala. Como assim? Nós precisamos trazer aquilo que tem nos incomodado, aquilo que tem feito com que muitas vezes quando toca no assunto, aquilo é como se toca na nossa ferida. É como se eu sentisse quando toca em algum assunto que eu não gosto. Aquele assunto ele sempre volta à baila. Aquele assunto ele sempre volta. E aquilo tem me machucado. Aquilo tem feito com que eu venha sofrer. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar assim, esse assunto ele realmente foi um assunto que me incomodou muito. É um assunto que eu passei por situações difíceis, e essas situações difíceis que eu passei, eu magoei muita gente. As pessoas que eu magoei, eu não cheguei para pedir perdão, eu não cheguei para estar me retratando com elas. Há uma retratação, há um pedido de perdão, porque nós precisamos acertar as contas aqui, porque quando chegar aquele glorioso dia no céu, fala assim, não, olha, está vendo aí, eu obedeci a tua palavra, eu recebi uma palavra, e essa palavra que eu recebi do pastor lá na igreja, o pastor Carlos Salles, eu ouvi pelo vídeo aí, e eu me senti assim atraído por essa palavra, porque tem coisas que eu precisava acertar. E muitas coisas, amados irmãos, a gente deixa de acertar. Eu já falei com os amados irmãos aqui que eu tinha um amigo, Jorge Cláudio, e esse amigo era amigo mesmo, gente fina. Naquela época bebia muito,
Eu gastava meu dinheiro todo com bebida e o Jorge Cláudio, de vez em quando, ele chegava com as sacolas de compra para mim, trouxe para tudo. O cara enchia a cara de golo, ficava sem comer, sem beber, o amigo que ia lá levar a comida, né? Aí teve um dia que eu e o Jorge Cláudio, nós compramos uma máquina fotográfica, uma máquina bonita, grande. E aí chegou um tempo que a gente precisava vender a máquina para dar metade para cada um. E eu apertando com o Jorge Cláudio, falei: Jorge Cláudio, vende lá que eu quero meu dinheiro. Vende lá que eu quero meu dinheiro. E eu apertando com ele. Daqui a pouco Deus tocou no meu coração. Era uma pessoa que não era crente, mas já sentia. Eu falei: o cara sempre me ajudou, sempre teve a disposição de me dar. Aí eu não merecia, ele trazia os negócios aí para mim. Eu falei: Jorge Cláudio, deixa eu te dizer uma coisa, fica com a máquina só para você, não precisa me dar nada. A gente precisa colocar os pingos nos is. A gente precisa chegar para aquelas pessoas que nós ferimos, a gente chegar para ela e falar: eu quero que tu me perdoa. Eu quero que, se eu te devo alguma coisa, eu quero acertar contigo. Eu preciso estar trazendo as coisas e colocando, conforme diz aí o ditado popular, em pratos limpos. Porque haverá um dia do acerto de conta. E tudo que nós acertarmos aqui na terra, será acertado aonde? No céu. Porque diz a palavra que tudo que ligares aqui na terra, será ligado no céu. Agora, se você deixar de acertar aqui na terra, não tem acerto no céu. Você está subindo em pecado, você está subindo, deixando de cumprir o mandamento do Senhor. A gente precisa pedir perdão a Deus. Fala: Deus, olha, eu me arrependo de todo o coração. Eu quero ser transformado. Aleluia. Com o teu poder. Eu quero ser transformado com a tua unção, com o poder do teu Santo Espírito. E a gente precisa, amados irmãos, a cada dia estar nos rendendo ao Senhor, mudando o nosso comportamento. E aí a gente olha o que Israel está fazendo. Ele olha para aquele homem de Deus e fala assim: o que tu tem falado aí não passa de um conto de carochinha. O que tu está falando aí, tu não é ninguém para falar essas coisas. Desdenhando dos homens de Deus. Quantos têm feito isso? Quantos têm desdenhado? Quantos têm falado besteira a respeito de homens de Deus? Quantas vezes eu tenho visto aí uma pregação, as pessoas pregando na praça, aí vem lá um endemoniado e fica correndo atrás do homem de Deus, dando tapa nos homens de Deus. Teve um senhor, um rapazinho mais novinho, dentro do ônibus, deu um tapa no meio da cara dele, assim, aquilo doeu. Eu estava em cima da cama, eu falei: ai, que dor, doeu em mim. É uma tristeza. Quantas situações, amados irmãos, a gente olha e quantas pessoas têm descido à sepultura, quantas pessoas têm passado situações difíceis, porque não dá valor às coisas espirituais. E a gente olha, Deus falando assim: olha, Efraim, Israel, voltará o Egito. Ele está falando que voltará o cativeiro. Agora, não mais o cativeiro que eles saíram do Egito, mas o cativeiro babilônico. E a gente precisa entender, amados irmãos, se o Senhor nos libertou, nós não queremos voltar para o mesmo lugar que nós estivemos antigamente. Aleluia. Eu, de maneira nenhuma, quero voltar. Eu quero permanecer aonde o Senhor tem me colocado. Glória a Deus. Eu quero continuar o meu ministério. Eu quero ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos, amados irmãos, continuar fortalecidos nesse Deus. Nós precisamos. Nós não podemos voltar atrás.
E a palavra do Senhor a gente sabe, a gente tem falado, que aquele que lança a mão do arado, ele não pode olhar para trás. Está dito aí, em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo, ele vive da fé. E ele, se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprir todo o propósito. Em nome de Jesus. Ajuda aqui, Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente tem passado por situações difíceis. E essas situações têm deixado a gente aí enrolado com as coisas de Deus. E o Senhor, ele está dizendo assim: o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. O bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida. A gente precisa estar buscando ao Senhor, porque às vezes a gente acha que está acima de qualquer suspeita, e na realidade nós não estamos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar indo diante do Senhor e falar: Senhor, olha, o Senhor conhece a minha fabilidade, eu sou falho, mas a minha necessidade, Senhor, é que eu venha obedecer a Tua palavra. A palavra de Deus, essa palavra que nós temos aqui em cima do púlpito, a Bíblia Sagrada, ela é regra de fé e prática. Aí muitos naquele dia falam: Senhor, eu não encontrei o caminho. Senhor, agora o Senhor está me julgando, o Senhor está falando comigo essas coisas aí, mas eu nem sabia. Aí o Senhor vai falar assim: a minha palavra está lá dentro do armário da tua casa, está na estante pegando poeira. O Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E está escrito na minha palavra, que está na estante dentro da tua casa, está escrito que haverá o dia do acerto e conta. Haverá o dia que você vai fechar os olhos nessa terra e você vai abrir os olhos diante de mim, no tribunal, no céu, no tribunal de Cristo. E às vezes, amados irmãos, tem situações que a gente passa, ou situações que a gente tem aí encontrado, não sei se você já passou por isso. Muitas vezes a gente pisa no pé de alguém, e quando pisa no pé, o que acontece? A gente, em vez de pisar e pedir desculpa, tem daqueles que pisa e ainda torce o pé ainda para doer mais. E o Senhor, ele vai falar assim: olha, o que tu está fazendo aí, tu terá que encontrar comigo. Você vai resolver comigo essa situação. Quantas pessoas, amados irmãos, têm passado por situações difíceis? Quantas empregadas domésticas têm trabalhado na casa das suas patroas? E aí todo mundo come, e ela só come se sobra comida na panela. E se sobra comida na panela, ela come. Se não sobra, ela não come. Como eu posso ser um cristão ou uma cristã se eu não tenho misericórdia das pessoas que estão me servindo, ou das pessoas que estão ao meu lado? Quantas pessoas, amados irmãos, não estende a mão e diz que é cristã? Quantas pessoas, amados irmãos, têm fornicado? Quantas pessoas têm cometido adultério?
Quantas pessoas, amados irmãos, têm se insinuado? E aí muitas vezes a gente fala assim, olha, não, mas isso aí, acontece. Quando passou ali, ela deu um sorriso para mim. Acontece. Vai alimentando aí das coisas de Satanás. Haverá o dia do acerto e conta. E a gente precisa saber disso. Às vezes está chovendo, né? E aí você passa perto do irmão da igreja, irmã da igreja, e a chuva está uma chuva torrencial. Não dá nenhuma carona. Vai molhar meu carro. Vai sujar meu carro. Eu lembro que eu e a missionária ativa, a gente estava vindo de algum lugar, mas estava chovendo, mas chovendo muito. E aí tinha uma dona que estava no meio da rua, manquinha, né? E ela, manquinha ali no meio da rua, mas ela estava pegando aquele algaceiro, tanta chuva que ela estava pegando, ela estava quase se afogando debaixo daquela chuva. Parei o carro, entra aí, senhora. Ela entrou, eu falei, onde a senhora mora? Ela falou assim, eu moro lá na Cametá. Ao subir com o carro lá, deixei ela na porta de casa. Tem situações que a gente precisa estar fazendo a diferença, e às vezes a gente não quer fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Quantas pessoas estão precisando de um prato de comida, de uma cesta básica? Quantas pessoas estão precisando de uma visita? Morreu. Quantas pessoas estão precisando de uma visita? Quantas pessoas estão precisando aí do nosso amor? Quantas pessoas estão precisando aí de uma atenção? Mas muitas vezes a gente deixa de dar atenção àquela pessoa que precisa de um ombro amigo, precisa de um consolo, né? E muitas vezes, amados irmãos, a gente tem feito as coisas para aquelas pessoas que não precisam. E aquelas pessoas que precisam, elas são abandonadas. Aquelas pessoas que precisam são deixadas de lado. E nós precisamos entender. E eu quero aqui ir até um texto aqui que o Senhor está me levando. As amadas irmãs e os irmãos conhecem esse texto em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Ele diz assim: e quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Então justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te?
E respondendo o rei aqui é Jesus, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. O que ele está dizendo? Quando vocês fizeram a um desses necessitados, vocês fizeram a mim. E ele continua. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitaste-me. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Isto que o Senhor tem dito, isso que o Senhor tem falado, é um alerta para que nós venhamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a estar fazendo uma introspectiva, para nós consultarmos a nós mesmos a respeito daquilo que é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós venhamos ser irmãos, é que nós venhamos ajudar uns aos outros, é que nós venhamos ser uma bênção um na vida do outro. Aleluia. É que nós venhamos, amados irmãos, consertar aquilo que está errado. Não na vida do outro, mas consertar aquilo que está errado na nossa vida. Que nós venhamos fazer um exame de consciência e falar assim: tem coisa que realmente me machuca, porque eu não acertei conta com Deus, eu não me arrependi diante do Senhor, porque eu não olhei para o Senhor e falei: Senhor, eu realmente pequei, eu realmente fiz o que era errado diante dos teus olhos, e eu quero que o Senhor me perdoa, eu quero que o Senhor entre com providência na minha vida, porque eu quero ser lavado, remido e transformado pelo poder do teu Santo Espírito. Aleluia. Quantas vezes, amados irmãos, o Senhor ele tem te convidado, tem te chamado para você entrar dentro de uma igreja, para você ouvir a palavra do Senhor, e você não tem entrado? Quantas vezes, amados irmãos, a gente prefere arrancar uma nota de 100 do bolso e fazer uma doação, mas a gente não quer de maneira nenhuma nos dobrar diante da potente mão de Deus. É como já aconteceu anteriormente. Os homens compravam um pedaço de terreno no céu, mas não entrava dentro da igreja para ajoelhar e pedir perdão a Deus. Era mais fácil pagar indulgências. Amados irmãos, não tem como, se eu, pastor Carlos, pecar e falar: irmã Lucinéia, está aqui R$500, eu quero que a senhora vá dentro da igreja, a senhora se joelhe e arrepende por mim lá. Não tem como. Não tem como. Eu posso dar R$1.000, 10 mil para ela vir dentro da igreja, ajoelhar 10 mil vezes e orar por mim e falar assim: perdoa ele, Deus, perdoa ele, Deus. Não vai adiantar. O arrependimento tem que ser pessoal. O arrependimento é de cada um. Nós precisamos entender isso. E às vezes a gente encontra muitas pessoas que falam assim: vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim.
mas a gente tem que encontrar um tempo para falar com Deus também. A gente tem que encontrar um tempo para falar a Deus, olha, assim conforme o véu do templo ele for rasgado, e a missionária Lucinéia, ela tem livre acesso à tua presença, a missionária Diva tem livre acesso à tua presença, eu também tenho. Todos nós temos livre acesso diante do nosso Deus, do Senhor e Salvador. Então nós precisamos encontrar tempo para nós termos comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos encontrar tempo de valorizar os pastores. Nós precisamos encontrar tempo de valorizar os levitas, os hinos que são entoados, que são hinos gostosos de estar louvando, de estar engrandecendo o nome do Senhor. A gente precisa encontrar tempo para isso. E às vezes a gente não encontra tempo para isso. A gente encontra tempo para uma novela, a gente encontra tempo para um filme, a gente encontra tempo para uma festa de aniversário, para um jogo de futebol, mas a gente não encontra tempo para adorar o Senhor, para buscar a face do nosso Deus. A gente não encontra tempo. E assim, o Senhor ele diz assim: se você não encontrar tempo para estar comigo, eu também não encontrarei tempo para estar com você. Assim conforme você tem se envergonhado de mim aqui na terra, eu me envergonharei de você diante do Pai que está no céu. Nós precisamos entender isso. E às vezes, amados irmãos, a gente não tem valorizado aquilo que Deus ele tem nos dado, aquilo que Deus quer que nós venhamos a entender. Perdão. Então nós precisamos, assim conforme a palavra ela fala para Israel, que chegaram os dias da visitação, o Espírito Santo do Senhor, ele tem nos visitado nesse tempo que se chama hoje. O Espírito Santo do Senhor, ele está aqui conosco na data desse dia. E nós precisamos aproveitar a visitação do Espírito Santo de Deus e nos render. Não fazer conforme Israel, porque chegaram os dias da retribuição. Porque o Senhor, ele sempre foi com Israel. O Senhor, ele trata Israel como o seu primogênito. Então nós precisamos entender que há um primogênito, mas o primogênito tem que amar o seu Criador. A criatura tem que amar o seu Criador. E muitas vezes a criatura tem olhado para o seu próprio umbigo. A criatura, ela tem olhado para si própria. Mas o Senhor, ele chama cada um de nós para que nós estejamos presentes diante do seu altar, no Santo dos Santos, no santo lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, fala, Israel o saberá. O profeta é insensato. Por que que eles falavam que o profeta é insensato? Por causa da muita iniquidade que havia dentro daquele lugar. Era um antro de perdição, a ponto de o Senhor falar assim: olha, eu fecharei a madre, e se nascer alguém eu mato. Quem está dizendo é o Senhor. A gente precisa entender, amados irmãos, que é através de Deus que há fartura, é através de Deus que há a casa cheia. Porque a palavra do Senhor, ela diz no Salmo 127, preste atenção, o Senhor dizendo nesse Salmo, o Senhor, ele fala que feliz é um homem que enche a sua casa de filhos. E a gente precisa entender isso. Ele está dizendo no Salmo 127, no versículo 3, ele diz assim:
Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua casa. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Por causa de quê? A casa está cheia de filho. A casa está cheia de homem. A casa está cheia de parente. Porque Deus, Ele fez com que a família crescesse, que a família fosse uma bênção. Mas o que tem acontecido? Agora Ele fala com Israel: eu fecharei a madre, aquele que nasceu madre. E a gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar assim: eu quero as bênçãos do Senhor. Eu quero receber das dádivas de Deus. E a gente não pode de maneira nenhuma voltar atrás. Nós precisamos avançar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Haverá um dia do acerto de conta. E às vezes, amados irmãos, eu vou falando: eu já conversei com Deus desse jeito, eu já falei com Deus daquele jeito. Não. Não tem conversinha com Deus. Nós precisamos entender que a palavra está aberta diante de nós. E ela vai dizer assim: esse ensino não, que passar disso é procedência maligna. Não tem para onde correr, meu amado irmão. A gente vê que o Espírito Santo do Senhor, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, fazia grande obra. Tinha todos em comum. Todos vendiam as suas propriedades. Ninguém tinha falta de nada. Comiam, bebiam. Tinham comunhão. Agora chega Ananias, ele olha aquela maravilha que o Espírito Santo de Deus tem feito dentro da igreja, e ele fala assim: eu quero participar disso. E ele participa com erro no coração. Ele fala: vou vender a propriedade por 10 mil, mas vou levar só 5, vou depositar nos pés dos apóstolos. Aí Pedro fala assim: foi por quanto tu vendeu a propriedade, Ananias? Ele fala assim: eu vendi por 5. Ele tinha vendido por 10. Ele diz assim: por que Satanás encheu o teu coração? Para que esse mover do Espírito Santo acabasse dentro da igreja? Não vai acabar. Quem vai acabar é você. Ananias, ele morre naquele instante. Vem a mulher dele, que entrou em acordo com coisa errada, chega perante os pés dos discípulos e fala: foi por quanto teu marido vendeu a propriedade? Foi por 5. Mas o Espírito está dizendo para mim que foi por 10. Está aí, os homens que levaram o teu esposo para ser enterrado, agora vai levar você também por causa do teu erro. E assim a gente precisa estar diante do nosso Deus, falar: Senhor, eu quero andar diante do Senhor com pureza de coração, com sinceridade. Eu quero me arrepender diante de Ti. Eu quero ser lavado, remido, transformado pelo poder do Teu nome. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que, aleluia, haverá um dia, Senhor, do acerto de conta. E nós não sabemos, Pai, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, a gente não sabe a hora nem o momento. Mas é nesse momento, Pai, que nós queremos nos arrepender. A Tua palavra vai dizer, Senhor, que buscai o Senhor durante o tempo que se chama hoje. E é hoje, Pai. E nós queremos, Pai, estar, Senhor, limpinho, conforme uma folha em branco, Pai. Conforme uma folha de A4, Pai. Sem nenhum pecado, sem nenhuma rasura, sem nenhum rabisco, Pai. Mas nós queremos, Pai, estar, Senhor, transparente diante do Senhor. Então perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, esteja nos lavando, Deus, esteja nos remindo, transformando, fazendo com que nós sejamos uma bênção, Senhor, diante do Senhor. Então nos ajuda, Pai, para que possamos, Pai, Deus, Israel, nos render ao Senhor. Deus, que todos os obstáculos, Pai, que tenham atrapalhado, Pai, de nós, aleluia, buscar a Tua face, Pai, buscar a Tua presença, que esses obstáculos, Pai, venha cair por terra. E que nós venhamos, Pai, cada dia, a cada instante, Pai, estar amando, Senhor, os nossos cônjuges, Pai, amando os nossos filhos, Pai,
amando a nossa casa, o nosso lar, a nossa igreja, Pai, os nossos pastores, ó Pai, amando, Senhor Deus, os teus profetas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, que nada, Senhor, nem ninguém, Senhor Deus, venha atrapalhar, Senhor Deus, o que o Senhor colocou, ó Pai, no nosso meio, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, por nós. Então, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai. Dê oportunidade a cada um deles, ó Pai, de estar, Senhor Deus, se rendendo ao Senhor, buscando, Senhor Deus, ao Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê, Senhor, o restante de noite abençoado, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas. Livra, Senhor Deus, nossos amados irmãos, ó Pai, da bala perdida, do homem sem milagre, ó Pai. Pois, Senhor Deus, Israel, já vem, Senhor Deus, aí uma semana e pouco, Senhor Deus, com tiroteio, Senhor Deus, na comunidade. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos guardando, Pai, esteja blindando os teus filhos e filhas, ó Pai. Que esteja operando, ó Pai, maravilhosamente, ó Pai. Que o Senhor venha ser, Senhor Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Dá saúde, Senhor Deus, aos teus filhos, ó Pai. Dá saúde, Senhor Deus, às tuas filhas, ó Pai. Opera, Senhor Deus, aí do alto céu, ó Pai. Envia o teu milagre, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai. Então cuida de nós, ó Pai, porque, aleluia, Senhor Deus, nós temos necessidade, Pai, aleluia, do agir do Senhor. Aleluia. Nós temos necessidade, Pai, do Senhor, ó Pai, operar em nós, ó Pai, assim conforme, Senhor Deus, aleluia, o Senhor tem feito, ó Pai, desde, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, no início de tudo, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, Senhor Deus, que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim também, Senhor, nesses tempos atuais, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, cheio de graça e bondade, Pai, venha estar no nosso meio, operando de uma forma abundante, transbordante, em nome de Jesus. Terceira bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Ora vem, Senhor. Já salve de palmas do Senhor Jesus. Amém. Está terminado. Deus abençoe a todos.